Há pessoas que têm uma vida de comunhão, há pessoas que às vezes têm uma vida de obediência, têm uma vida de oração, de jejum diante do Senhor, mas não conseguem exercer a misericórdia. E aí, quando você errar, quando você tropeçar, louvado seja o nome do Senhor. Da maneira que você julgou, você vai ser julgado. Da maneira que você condenou, você vai ser condenado. Porque a justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor. E Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração. Ele conhece, Ele sonda até mesmo os nossos pensamentos. E ainda falando sobre a bem-aventurança. Jesus, Ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Quando nós falamos de pacificadores, nós estamos falando de pessoas que lutam pela paz. E nós estamos passando por um contexto onde ser pacificador, onde lutar pela paz, defender a paz, falar de perdão, falar de amor, está fora do contexto. Parece fora de moda, fora do contexto falar de paz em meio às guerras que nós estamos vivendo. O ser humano se tornou tão mau, o ser humano se tornou tão ambicioso, tão amante de si mesmo, que muitas e muitas vezes perdeu a noção do que é a paz. Muitas e muitas vezes perdeu a noção do que é ser pacificador. E nós precisamos levar paz aonde tem guerra. Nós precisamos levar o amor aonde tem ódio. Nós precisamos levar misericórdia aonde há o erro, aonde há o pecado. Nós precisamos sermos imitadores de Jesus. Jesus, diante daquela mulher adúltera, religiosos a trazem para um tribunal para apedrejar. Segundo a lei de Moisés, a mulher adúltera tinha que ser apedrejada publicamente. Não bastava ser apedrejada, tinha que ser apedrejada publicamente para humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher adúltera é trazida até Jesus. Jesus se abaixando, escrevendo com o dedo na terra, Ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus, Ele estava ali diante de uma confusão. Jesus estava ali diante de um tribunal. E o que Jesus traz para aquele tribunal? Jesus não trouxe condenação para aquele povo que trouxeram aquela mulher. Jesus não trouxe condenação para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Mas Ele, escrevendo com o seu dedo na terra, Ele diz: ao sair um por um, Ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ao sair um por um, ficou só ele e aquela mulher. E Ele pergunta para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? E Ele fala para ela: ninguém te condena, nem eu te condeno. Vá em paz e não peque mais. Isso é ser pacificador. O pacificador, ele chega para resolver o problema. O pacificador, ele chega para solucionar o problema, não para gerar confusão. O problema é que muitas e muitas vezes nós que deveríamos ser pacificadores, acabamos nos tornando mexeriqueiros, acabamos nos tornando parte da confusão, acabamos nos tornando parte da guerra, parte da confusão, como aqueles religiosos. Havia ali o erro daquela mulher em ter adulterado, e havia ali uma lei que a condenava. Mas havia ali uma multidão que estava fazendo parte daquele problema para apedrejar, para destruir, e sem misericórdia em seu coração. Mas eu louvo a Deus que ali havia Jesus, um homem que entende o que é misericórdia e que pede para que eu e você venhamos procurar entender o que é misericórdia. Um homem que foi pacificador, um homem que chegou para resolver. E eu e você, nós precisamos ser a chave. Eu e você, nós precisamos ser aquele que chega e resolve.
Precisamos ser aquele, aleluia, que traz o sorriso aonde há choro. Sabe por quê? Porque Deus ama os pacificadores. E os pacificadores são chamados de filhos de Deus.